apresentar esse artigo que eu falei para vocês, do Crickmore, que é de 82, né? É um artigo de novembro de 82. E eu fico um pouco surpreso que esse artigo nunca foi muito explorado, pelo menos que eu saiba, né? E o nome do artigo é Os Dentes Querem Permanecer, buscar ficarem retos, tá? Então, fazendo uma rápida análise desse artigo do Dr. Crickmore, e é o que com base nele é que eu explico para os pais e tranquilizo, que normalmente eles trazem os filhos ao consultório quando há apinhamentos importantes, primeiro, principalmente na dentição, na arcada inferior, não? Mas também na arcada superior, o motivo talvez principal é os apinhamentos, né? A falta de espaço para acumulação dos dentes. E esse artigo, quando eu li a primeira vez e assisti o Dr. Crickmore falar num congresso no Hotel Maksud ainda, em 1985, me clarou muita coisa, como eu já falei no início na aula 1, na primeira aula, como integrar as informações, né? O que eu faço quando eu vejo uma boca de um menininho com apinhamentos, tá? E trato naquele momento, ou eu já consigo ver com esses conhecimentos que eu não preciso tratá-lo agora, mas eu já sei as estratégias que eu vou ter que ter a médio prazo, tá? Então, a essência desse artigo, né, e ele fala no final ali, né, remoção precoce, normalmente os protocolos mais antigos era remove os primeiros molares de leite, para poder depois extrair os pré-molares. Essa era a concepção um pouco mais de anos, de umas décadas atrás. E também como o que acontece com a diferença, eles chamam de espaço E, né, o espaço livre de Nance, o que acontece com a perda do primeiro molar, do segundo molar descido, principalmente inferior. As possibilidades de conseguir espaço na arcada inferior são bem mais exíguas, né, são bem mais limitadas. Então, nós temos que atuar com estratégia de manter espaços que estão disponíveis a nós e nós não estamos conseguindo ver, se não nos familiarizamos com esse artigo, né, que existem a nosso favor. Tá? Então, quando o paciente chega com os dentes apinhados, eu tranquilizo a mãe porque eu disse, olha, existe uma falta de espaço aqui, mas nós temos, na troca desses dentes, no segundo período transitório, existe uma quantidade bem boa de espaços que nós podemos alinhar esses dentes. Tá? Então, o que é o espaço? O espaço é um pouco equivocado, vamos dizer. Não digo equivocado, mas ele não dá conta de todos os espaços que nós disponibilizamos com a troca de molares descidos e caninos com pré-molares e caninos. Então, o que eu explico para os pais? Abra a boca, apinhamento, principalmente na arcada inferior, que é mais, como falei, é mais limitado a possibilidade de nós conseguirmos espaço nela. Eu explico para os pais ficarem tranquilos, porque existe, durante a troca da dentição, dessa segundo período transitório, substituindo molares e caninos, né, prés e caninos substituindo molares e caninos, a diferença de tamanho entre o canino inferior, por exemplo, ele é maior do que o canino descido. O primeiro premolar inferior, ele é um pouco menor, não vou dar números agora para vocês, tá? Que o primeiro molar descido. Mas o segundo premolar, ele é bem menor do que o segundo molar descido. E praticamente aí nós temos quase 2,5 de cada lado da arcada com essa troca. O canino, então permanente, ele é maior do que o descido. Mas os premolares, principalmente o segundo premolar, eles são maiores do que os molares descidos. E aí nós temos uma quantidade de espaço de quase 2,5 de cada lado, ou seja, 5 milímetros. Então, se houver falta de espaço para 1 milímetro e cotejar isso com a análise facial, o que eu posso, se eu posso vestibularizar um pouquinho os dentes inferiores, se eu posso levantar para vestibular, que os dentes que às vezes estão
inclinados para a lingual, com uma placa gravativa, por exemplo, né? Eu tenho uma quantidade de espaços aí bem grande, entre aspas, né? Mas bem favorável, para acomodar até um incisivo ou mais. Tá? Então, essa é a forma como o Dr. Crickmore vê essa troca de dentes do segundo período transitório. Só para lembrar vocês, né, que a dentição mista, ela começa dos 6 aos 6 anos, tá? Onde erupcionam, atrás da dentição de leite, os primeiros molares permanentes. E os 4 incisivos de leite dão lugar a 4 incisivos permanentes. Essa fase ideal, lá por 7 anos mais ou menos, que é importante fazer uma panorâmica e, se houver a suspeita de falta de espaço, e aí a grande coisa do curso, né, a grande, vamos dizer assim, validade do curso que nós ministramos, né, é poder vocês, odontopediatras, clínicos e ortodontistas, vocês já conseguem pegar o paciente já nessa fase, né, principalmente, então, a vantagem para odontopediatras e clínicos que fazem ortodontia é vocês conseguirem ter segurança para tratar o paciente e encaminhar o paciente um pouco mais adiante. E isso é uma vantagem financeira para vocês no consultório, né? Tendo em mente que 30% dos casos que podem ser atendidos no consultório ortodôntico ou no consultório de clínico ou de odontopediatras são casos de ortodontia preventiva. Então, só voltando de novo. Dr. Van der Linden, que é um holandês, ele classificou as fases da dentição mista em 3 períodos. Primeiro período transitório, período intertransitório e segundo período transitório. No primeiro período transitório, e isso tudo eu explico para o paciente na cadeira, para o pai do paciente, erupcionam molares e 4 incisivos permanentes, no lugar dos incisivos descidos. Se isso não acontece, nós temos que tomar alguma medida. Por isso que nessa fase também é importante não fazer uma documentação total, só se nós formos tratar, mas ter uma panorâmica. Tá? Aí nós podemos ver se existem falta de dentes, contar dentes, se existe alguma patologia, às vezes odontomas, vamos dizer assim, impedem a erupção de dentes permanentes. Então, eu explico para os pacientes que nesse primeiro período transitório tem que nascer os molares permanentes, atrás da dentição de leite e os 4 incisivos. Se isso não acontece, nós vamos atuar. Tá? No período intertransitório, esse período, então, o primeiro período vai dos 6 aos 8. No período intertransitório, não erupcionam nenhum dente. Tá? Isso vai normalmente dos 8, 8 e pouco, até 10, 10 e meio. E no segundo período transitório, vai ocorrer a troca dos caninos e molares de leite por caninos e pré-molares. Eu, atendendo o paciente com 6 anos, 7 anos, eu já sei tudo o que vai acontecer praticamente em termos de análise facial com aquele rosto, né? Aquela face, porque a análise facial já é possível de ser feita aos 3 anos de idade. E o que a gente sabe é que um padrão do paciente não muda com o tempo. E lembrando só que o Dr. Leopoldino classifica os padrões faciais em 5 tipos. Padrão 1, padrão 2, padrão 3, face longa e face curta. Tá? Eu já sei então como é que a face desse paciente vai crescer. E ela não vai mudar. O paciente que é padrão 2, ele vai continuar crescendo padrão 2, e se for muito severo, é cirúrgico. E vale para os outros padrões também. Padrão 3, face longa e face curta. Quando são padrões médios, leve padrão 2, leve padrão 3 e leve padrão face longa ou face curta, nós conseguimos com os aparelhos, tá, tratar o paciente, mas ele deve ser informado que a face dele tem algumas limitações. E até o Dr. Leopoldino chama das doenças. Nós somos ortodontistas, devemos aceitar que nós somos pessoas que tratam doenças que apresentam impacto morfológico. Bom, eu já sei então tudo como esse paciente vai crescer e todas as faltas de espaço que eu tenho presente e todos os recursos que eu vou ter para poder conseguir esses espaços, tentando harmonizar a obtenção desses espaços com
a manutenção da face que eu quero, ou dos lábios, né, da posição dos lábios, ou se eu vou ter que extrair alguns dentes permanentes. E isso é coisa que a gente às vezes tem que ser feita, né, na ortodontia. Foge um pouquinho do nosso tema da ortodontia preventiva, né? Mas eu tenho todas essas informações na primeira consulta já, e quando for elaborar o plano de tratamento e apresentar para o paciente, e saber como que ele vai evoluir em termos de face, e também o que eu vou fazer em termos de mecânica, o que eu não vou fazer agora, se eu vou só monitorar crescimento de face e troca de dentes. Então, com as informações que vocês vão ter no curso, através de vários casos clínicos tratados no meu consultório e por alunos meus, né, vocês vão começar a pegar confiança em poder falar com mais conforto para o paciente tudo o que vocês vão fazer e tudo o que vai acontecer naquela boca com bastante previsibilidade. E para terminar, eu vou mostrar um caso, então, do início até o fim, toda preventiva e toda corretiva. Ela foi tratada em 2 fases, essa menina, e ela apareceu no meu consultório nessa fase. Falta de espaço para o incisivo lateral, o 42, e falta de espaço para a erupção dos incisivos laterais superiores. E apesar desse pequeno diastema aqui, nós fizemos uma vigorosa expansão de maxila. Era uma paciente face longa, era uma face padrão 1 com um pouquinho de longo, tá? Não há espaço aqui para os laterais, para o 11 e para o 22, e esse dente está completamente fora. E normalmente isso é uma preocupação tremenda para os pais, né? E eu já tranquilizo de cara o paciente. Não se preocupem, porque nós temos aqui todos os dentes descidos dos caninos, os primeiros molares descidos e os segundos molares descidos. Esse dente aqui, o segundo molar descido, ele é muito maior no médio distal do que o premolar que vai nascer aqui. Quase 2 milímetros de cada lado. Ou seja, se for 2 milímetros, é 2 milímetros, às vezes até 2,5, tá? Eu tenho 4 milímetros a meu favor. Eu tenho 2 aqui e 2 aqui a meu favor. Se eu não tomar nenhuma medida, eu já sei, então, se o paciente abriu a boca, eu já sei que eu não posso perder esse espaço livre à custa da mesialização dos molares, que vai acontecer se eu não tomar nenhuma medida. Nesse momento aqui, não me preocupa muita coisa, tá? E eu já tranquilizo os pais que esse dente tem espaço tranquilo para se alinhar. Tem um apinhamentinho aqui, outro aqui um pouquinho, que nós vamos alinhá-los e vocês vão ver que eles vão se alinhar sozinhos com uma placa labativa que eu vou colocar no inferior. Então, nesse primeiro período da dentição mista, nós utilizamos uma expansão de maxila, expandir essa maxila com um aparelho de Haas e uma placa labativa, que também vai dar uma expansão dentária, porque eu vou afastar a força do bucinador e do músculo do mentoniano, do mentaris e do labial, e vou deixar a própria língua expandir suavemente esse arco. E vai ter, às vezes, uma leve inclinação para a distal dos molares pela força do lábio na placa labativa. Então, aqui um aparelho de Haas com acrílico, tá? Um expansor rápido de maxila com acrílico, e vocês veem aqui a quantidade de abertura, né? E aí vocês podem dizer, Torelli, tu estava ficando maluco? Já tinha um diastema. Não, eu não estou ficando maluco, eu estou desenvolvendo o arcário, eu estou desenvolvendo a maxila desse paciente. Eu estou fazendo uma distração osteogênica com a expansão rápida de maxila. E mesmo assim ainda faltou espaço para esses dentes. E eu não quis submeter a paciente a mais tratamentos. Eu deixei aqueles 3 a 6 meses o Haas na boca. Tiramos o aparelho de Haas. Aqui teria espaço para nascer o lateral. Aqui ainda não teria. E o que nós fizemos? Tiramos os caninos superiores. Mas falta espaço no canino superior. Para o canino superior. Eu sei que falta. E esse, o que eu quero passar para vocês
e eu vejo que é um diferencial desse meu curso, né, é vocês saberem ler o que está acontecendo. Se vocês forem imediatistas, não tem espaço aqui para nascer canino, né? Mas vocês têm ainda algum espaço livre aqui, que é muito menor que a mandíbula. De repente vai ser 1 milímetro de cada lado, mas eu posso fechar esse diastema, eu posso aproximar, e eu posso distalizar esses molares, que vou fazer isso com o extrabucal. Eu ainda sou fã do aparelho extrabucal, até ele chegar em classe 2. E aí eu vou conseguir espaço para o canino. E qual vai ser o timing para fazer isso? Não vai ser agora que eu vou começar com o meu extrabucal e nem com a minha placa levativa. E você já vê que o lateral já está se posicionando um pouco melhor, tá? Então, eu vejo que existe uma possibilidade, uma falta de espaço aqui, e eu tenho uma falta de espaço aqui ainda também. Mas como eu estou no período intratransitório agora, eu não preciso me preocupar. Eu vou colocar esse paciente no que nós chamamos, o que o Leopoldino Capelosa fala muito bem, que é monitoramento de crescimento e erupção do crescimento. Como é que a face está desenvolvendo? Ela está desenvolvendo naquele padrão que ela apresentava no início, e essa análise facial nós podemos fazer já a partir dos 3 anos de idade, e ela não muda com o tempo. Isso é uma coisa rock solid, assim, que é uma coisa que não se muda padrão facial com aparelhos. Tá? A gente altera durante a fase de crescimento, mas normalmente o paciente volta àquele padrão facial que ele apresentava antes do início do tratamento, mas com os dentes engranados. E o que eu fiz aqui? Ó? Aqui eu desgastei o canino descido, vocês podem ver. Porque ele está erupcionando por, entre aspas, cruzado, então não me preocupa essa mordida cruzada agora. De descido com o 22, do canino descido com 22. Talvez isso que eu esteja falando para vocês pode ser um pouco, opa, mas não é o que eu aprendi, né? Mas é isso mesmo que é a realidade. Vocês saberem, com esses conceitos que eu estou passando para vocês, que vocês agora estão no período intratransitório e vocês vão precisar de espaço para canino, mas não é a hora de obtê-lo ainda. Quando o paciente começou a querer entrar no segundo período transitório, nós colocamos a placa labiativa e aí começamos a fazer as extrações de dentes descidos, tá? Não com o intuito, e já começamos com o extrabucal também, tá? Não com o intuito de que os premolares erupcionem e a gente extrai. Eu não vou extrair dentes nessa paciente, tá? Tanto na maxila como na mandíbula. E aí, por aqui, se fosse um tratamento só preventivo, a gente poderia, a partir daqui, encaminhar para o ortodontista, que o caso está ganho já. Agora é colocar bracket, abrir um pouquinho de espaço para o canino aqui, deu. Né? O extrabucal está funcionando lá atrás, empurrando um pouco para a gente conseguir relacionar o molar em classe 1. E vocês viram aqui, ó, que os dentes querem ficar retos, como o Crickmore falava já em 84, por aí, 82, né? E eu tive contato com isso em 85, no Hotel Maxud, que estava toda a inteligência ortodôntica da época, né? E ele apresentou umas coisas bem inovadoras. Uma até que, abriu um parênteses, ele mostrou um caso em que ele colocou um parafuso, já era um implante, assim, tipo um mini implante, um parafuso, basicamente, porque ele não queria uma osteointegração entre, vamos dizer assim, na espinha nasal, a espinha nasal anterior, inclinado para poder fazer uma intrusão de incisivos. E foi quando ele mostrou essa imagem, foi dentro da sala, né, que nunca ninguém tinha usado recursos de ancoragem como nós utilizamos hoje. Hoje é o corriqueiro, mini implantes, mini placas, né, implantes extraalveolares, mini implantes extraalveolares, né, mas naquela época, 85, isso existia já a implantodontia, mas para fazer prótese, né, e não para ancorar dentes na ortodontia. E aí, olha, montamos aparelhos seletivamente, isso é uma coisa muito importante, seletiva, onde precisa nós montamos. Aqui estamos abrindo espaço para o canino, ó. Já estão todos os premolares encaixados em classe 1. Em classe 1, né, a ponta do 14 a meia entre os dois prés inferiores, a ponta do 15, a cúspide, né,
a meia entre o primeiro molar permanente e o segundo premolar, dos dois lados, né? A linha média acertada, e montando o aparelho seletivamente. Né? Então, se não fosse aquela ortodontia preventiva com aquela conotação que eu falei para vocês, né? Deixa nascer todos os dentes, depois a gente dá um jeito. Né? A gente não vai conseguir tratar esse paciente perdendo o espaço livre sem extrações de dentes. E nós fomos montando o aparelho. Aí completamos, mas vocês perceberam que toda a arcada inferior se alinhou. Lembrando então do Crickmore, né? Os dentes querem ficar retos, né? O teeth want to be straight. Se eu criar espaço. Então, eu coloco a placa ablativa e vou tirando os dentes descidos. E os premolares vão erupcionando para distal na arcada inferior. Eles vão para distal na arcada inferior. E se eu vejo que existe também um rumo de erupção de caninos mais para uma impactação, tendendo a uma impactação, eu já vou tirar caninos descidos também. E às vezes eu tiro o primeiro molar descido um pouquinho mais precoce para que o pré-molar consiga, o primeiro pré-molar consiga descer e abra um espaço para o canino poder ser posicionado. Aí ele inclina um pouquinho aí para distal para erupcionar. Desculpa. Então o paciente terminou assim, ó, com todos os dentes da boca, as linhas médias corretas, canino em classe 1, caninos em classe 1, premolares em classe 1, os caninos aqui em classe 1, ó, aqui e aqui, canino aqui em classe 1, então. E a paciente, no início do tratamento e ao fim. E aqui é como a paciente chegou ao consultório e como ela terminou. Após o tratamento, todo o tratamento preventivo, numa primeira fase, monitoramento durante o período intertransitório e tratamento no segundo período transitório até a correção total com aparelhos fixos. O que nós fizemos, resumindo, o que nós fizemos foi expandir a maxila. Então, sempre nós priorizamos aparelhos fixos. Como eu falei, há mais de 35 anos eu utilizo essa forma de abordagem e eu tenho convicção que essa forma de abordagem, apesar de eu fazê-la há 35 anos, ela é absolutamente válida atualmente e super atual. Paciente, então, que tinha aqueles apinhamentos, falta de espaço para os laterais superiores e falta de espaço no arcada inferior. Lembrando, então, que nós temos todo o período, todo o espaço, esse espaço aqui desses dentes, da troca desses dentes, principalmente, é quase, sobra para nós 2,5 mais ou menos de espaço. Lembrando que o canino permanente é maior que o canino descido, o canino permanente é maior que o canino descido, o canino permanente é maior que o canino descido, o primeiro premolar ele é um pouco menor do que o primeiro molar descido, e o segundo premolar ele é bem menor do que o segundo molar descido, sobrando então em cada lado 2,5 milímetros mais ou menos, e um pouco mais para as mulheres. Então aqui, apesar dessa aparente apinhamento, eu estou absolutamente tranquilo que eu não vou resolvê-lo agora. Não é uma boa prática tentar colar brackets aqui para poder vestibularizar esses dentes. E eu explico isso para o paciente e tranquilizo o paciente. E os pais do paciente, né? Quando eu falo paciente nessa idade, eu falo pais também. E o primeiro molar está lá em distal, né? Eu não posso, então, perder os extremos da arcada, deixar os extremos da arcada mesializarem. E o que eu posso usar como recurso? Aqui, no caso, nós utilizamos uma placa labativa, mas eu posso utilizar um arco lingual de Nance, e ele é um aparelho esses aparelhos são extremamente eficazes, e vocês vão perceber que na troca dos dentes, caninos e premolares, no segundo período transitório, vão sobrar alguns espaços e os dentes
como o Dr. Krickman fala, realizam um deslocamento espontâneo para distal, levemente distal. E o paciente, então, terminou nesse formato aqui. Chaves de caninos e prés, bem adequadas, linhas médias alinhadas, e um sucesso. E essa rotina nós podemos utilizar para todos os casos. Lembrando, então, daqueles padrões faciais do Dr. Leopoldino, né? Padrão 1, aquele que apresenta equilíbrio esquelético. O padrão 2, aquele que apresenta uma mandíbula retruída e uma maxila bem posicionada, ou uma mandíbula bem posicionada e uma maxila protruída, ou combinação dos dois. O padrão 3, que é o oposto do 2, ele apresenta uma mandíbula bem posicionada e uma maxila retruída, que não é tão comum, ou uma maxila bem posicionada e uma mandíbula protruída, ou combinação dos dois, a face longa e a face curta. Nesses padrões faciais nós podemos ter, então, apinhamentos, isso que nós apresentamos nesse caso, apinhamentos, falta de espaço, né? Que nós vamos manejar da mesma forma, independente do padrão facial. E sabemos, então, também como a face de cada padrão cresce e quais são as limitações desse tratamento naquele tipo de padrão facial, e passar essas informações, que são fáceis de ser transmitidas e o paciente entende, né? Uma coisa que eu fazia bastante no consultório eu tinha uma imagem na minha sala de espera com todos os padrões faciais, os 5 padrões. E eu pedia para o paciente, o pai do paciente e o paciente, irem na sala depois que eles sentaram na cadeira, eu fiz as explicações, e antes de falar o padrão dele, eu pedi para eles irem na sala de espera e identificar os padrões. Qual era o padrão dele? E, inevitavelmente, né, invariavelmente, o paciente e o seu pai conseguiam se identificar naquele padrão. É bem diferente do que eu dizia para o paciente, para os seus pais, que o paciente apresenta um SNA de 84 ou um SNA de 77. Não tem eco, não tem como o paciente saber o que isso significa. E foi aquilo que eu falei na primeira aula, né? Como que integra esses conhecimentos. Não é só o paciente que não consegue avaliar isso. Mesmo um ortodontista treinado, às vezes, não consegue integrar os conhecimentos. E eu tenho bastante convicção que o nosso curso vai dar para vocês essas informações e vocês vão se sentir bastante seguros para realizarem seus tratamentos de ortodontia preventiva. E se todas essas aulas, essas 4 aulas de diagnóstico fizerem sentido para você, curta, nos segue no Instagram, nos segue nos vídeos aqui no YouTube, né? E compartilhe com seus amigos para que eles possam ter acesso a esse conhecimento. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. E agora eu vou marcar, vou começar a publicar vídeos de tratamentos nos 5 padrões faciais, tá? Padrão 1, 2, 3, face longa e face curta. Então não percam esses vídeos e até mais.